Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um React canal Warpol Reage. E hoje vamos estar vendo outro vídeo, meu mano Richard, sobre outro monstro Monster Hunter, já que o último até que deu mais certo do que eu esperava, vou ser bem sincero. Tipo, normalmente para esse tipo de vídeo eu esperava que daria, sei lá, tipo 11 views. Normalmente pensei que ninguém ia ver, era mais uma coisa que eu ia trazer só de teste mesmo. E até que deu ok, maneirinho. Então bora com o meu mano Gore, que é outro dos bichos que eu tenho... Gosto dele, eu gosto do Gore. O Gore é um bicho interessante, tem variações de certa forma, né, de o Gore ser a versão mais jovem dele e tipo, na fase do crescimento poder ficar corrompido e um tanto quanto ferrado e não evoluir, o que torna a porra do Gore caótico. Ou tem o Shagar também, que é a versão, o famoso adulto, né? Mas no geral o Gore é um bicho muito pica, tem até no Wilds ele, que no Wilds, meu amigo, o visual dele, a capa dele, é aquilo, ficou muito pica. O jogo pode acabar com o PC. O jogo pode tipo ser 800 GB de fucking, sei lá, mano, acabar com a RAM inteira, fritar a placa-mãe, mas aquela porra daquele monstro está bonito. Tem outros que são piores, mas ela é um dos que realmente se destaca num sentido de upgrade visual do jogo anterior para este, vamos ser bem sinceros. Bom, vamos ver o que é que o meu mano Richard tem a dizer sobre o meu mano Gore, porque tem muita coisa sobre ele. Vai ser 35 minutos de música, eu acho que é um bicho bastante complexo de explicar como um todo, então eu entendo. Então vamos acompanhar as explicações. Inscreva-se no canal, quem não for inscrito, ative assim para um prêmio das explicações do canal. Deixem um like, compartilhem e hypem para ajudar este canal a chegar mais longe. Aí na descrição vai ter o canal do meu mano Richard, justamente com o vídeo dele. Obviamente deixem o apoio primeiro lá para o vídeo dele, para o canal dele. Quem já fez isso aí sim pode acompanhar o meu react aqui. Bora! Acho que o som tá bom. Ou eu vou ter que diminuir, não sei. Acho que tá bom. E se de repente os animais à sua volta ficassem muito violentos, todos ao mesmo tempo? Você poderia pensar de cara que foi uma coincidência? Afinal, nada parecia justificar essa mudança tão agressiva de atitude. Só que, olhando mais de perto, é possível reparar que ao seu redor uma fina névoa negra flutua pelo chão. Ela não é como a fumaça do fogo que sobe e cheira queimado, leve e quente. Não. Ela parece pesada, talvez fria, como se algo estivesse vazando de algum lugar. Como nitrogênio líquido, só que sombrio. Foi isso que causou o frenesi dos animais. Isso não foi um acidente químico que espalhou alguma substância tóxica por aí. Isso tá saindo de um ser, um monstro, que por onde passa transpira a essência da loucura. A morte que viaja numa névoa negra. Um vírus que lentamente mata as vítimas. Tudo isso enquanto o próprio monstro espreita, no aguardo da chegada da morte, sem sequer tocar nas suas presas. Então seus corpos viram alimento, o ser evolui e enfim cresce, ascendendo a uma forma que muitos chamam de Deus punidor das montanhas. Esse é Gore Magala, o Eclipse Negro. Mas antes de continuar, um aviso rápido. Se quiser comprar jogos baratos, a Eneba é o... Mesma coisa de sempre. Vão lá pelo link dele, quem tiver interesse. Eu irei esquipar agora para o vídeo, que é o meu interesse. Prazer. Richard. Gore Magala vem diretamente da franquia Monster Hunter, aparecendo pela primeira vez no 4º jogo, com Ultimate na frente. Lá ele foi o destaque principal dos eventos do game e o, entre aspas, rival do seu caçador. Essa coisa de rival sempre foi uma das bases narrativas da franquia de uns tempos pra cá. Por mais que ela seja sobre caçar monstros, estudá-los e às vezes impedi-los de causar estragos só por existir, também existem seres que centralizam os eventos do jogo, que são o ponto de partida para algo maior, que sempre termina... Tipo, sempre tem normalmente esse tipo de bicho, tipo... No World seria provavelmente um nerd gigante,
Na DLC seria a Velkhana, eu acho. No Rise, daria para dizer que inicialmente é o Magnamalo, só que depois do Magnamalo troca para o Ibushi, depois do Ibushi troca entra bem rápido para a Narwa, mas tipo o Ibushi e a Narwa são meio que unidos, então acho que eu considero eles dois juntos. E daí na DLC dele seria provavelmente não necessariamente o Mal, mas provavelmente seria o Malzeno, mas principalmente é o Escúrio, né? Em um X1 com esse rival. Ou ele é o próprio final, ou o clímax de tudo isso. Monster Hunter Rise, por exemplo, colocava Magnamalo nesse papel. Yep. Ele era considerado culpado pelo frenesi que fazia os monstros atacarem a vila de Kamura, pois ele sempre estava lá junto com a manada, como se fosse o mestre das marionetes ou algo assim. No World a gente tem o Nergigante, ou Nergigante, o dragão ancião que caça dragões anciões. E como esse tipo de criatura era o foco das caçadas por muitas vezes, ele sempre estava por perto também. Mas até aqui esses dois casos eram mais ligados ao território. Os monstros não tinham algo contra você, especificamente. Agora, Gore Magala, esse é diferente. Ele é que eu não sei o plot do Ultimate, tá ligado? Eu só vejo até agora só enfrentei ele com um bicho extra, meio que nos jogos, né? Eu enfrentei ele, obviamente, no Rise. E no Rise tem ele, tem o Chaotic e tem o Shagaru. Eu enfrentei ele no Wild também, que no Wild só tem um padrão, não tem mais ninguém além do padrão. Se calhar pode acabar tendo algum mais no futuro, considerando que tem o padrão, né, mano? Assim, é a parada que o Nergigante e o Magnamalo, principalmente o Magnamalo, ele era mais tipo uma fachada para o verdadeiro problema. Enquanto que o Nergigante ele é só sei lá, é só a criança que fica indo de um lado para o outro hiperativa em busca de comida mesmo. Não tem muito o que dizer além disso. Especificamente. Agora, Gore Magala, esse é diferente. Ele exala maldade em todo o seu ser, tanto no design quanto no comportamento, agressivo, atacando seu caçador em inúmeras situações como se fosse um stalker maníaco, te surpreendendo até em alto mar, enquanto o caçador estava em um barco, o lugar mais inapropriado possível, que não é o território do Gore, muito menos uma coincidência, ele só fez aquilo provavelmente na maldade mesmo. E isso tudo só estimula a motivação para matar a criatura, pois a sua mera existência é nociva para a vida no geral. Afinal, como eu disse antes, seu corpo transpira a morte, literalmente, em um agente mortífero chamado vírus do frenesi. Esse patógeno, quando infecta um monstro, faz um vapor negro sair da sua boca. Seus olhos e pele ficam descoloridos, o tecido dela para de regenerar. Sua voz fica distorcida e, obviamente, seu comportamento fica alterado, agressivo, incapaz de viver na própria sociedade dele, junto com o aumento de força e velocidade. Então a relação entre caçador e caça é mútua aqui, concordando tanto o caçador quanto o monstro em matar um ao outro, custe o que custar. O seu objetivo é matar uma criatura que não se sabe de onde vem ou para que tá vivendo. É como se fosse um alienígena, algo que veio de longe, sem origens definidas, tanto que seu design lembra bastante esse tipo de ser, como um xenomorfo, por exemplo. Depois de mencionar, meio que dá para ver essa parada de tipo, a cabeça é bem xenomorfo vibe, meio que essa parada de ter essa cabeça meio mais, como é que eu digo, não é, tipo, a dele não é necessariamente lisa, mas mais, obviamente, redonda, meio que tendo essa curva meio que para cima. Obviamente com os olhos não aparecendo, porque ele é cego, né? O xenomorfo é basicamente a mesma coisa. Os olhos são, se tiver olhos, não é muito visível, pelo menos aqui, tá ligado? Tanto que seu design lembra bastante esse tipo de ser, como um xenomorfo. E é tipo, meio que parece que é mais audição e tato, cheiro, essas coisas, do que necessariamente o olho, né? O olhar também meio. Mas isso é só uma parte do seu cego. corpo. Afinal, o resto dele já vira outra coisa totalmente diferente. A começar que o corpo dele tem 6 membros, seguindo uma estrutura parecida com a de um dragão ancião, afinal ele é categorizado como um, pelo menos até o Wilds, que passou a chamá-lo de semi-dragão ancião.
Os 4 primeiros membros Essa são parte as suas não pernas, tinha que lembrado ajudam que ele a passaram a caminhar, chamar ele como assim, a né? maioria dos monstros convencionais, mas a coisa É muda que se calhar que quando tivesse vamos para as semi-dragão ancião, asas, porque que em teoria... carregam mais 2 Eu acho que se calhar faz sentido, por causa que, tipo, seria semi-dragão ancião, por causa que meio que o dragão ancião é aquele dragão que em teoria já viveu faz muito tempo. E o Gore, em teoria, é o jovem. Então ele ainda não ascendeu a dragão ancião. Aí o Shagaru seria o dragão ancião. Não sei. É uma perspectiva minha do porquê que teriam mudado a nomenclatura. membros extras, uma em cada lado, como se fossem braços plumados. Ele também tem uma cauda longa e espessa, flexível, comportando-se como um chicote, repleta de escamas reversas que crescem ao contrário e, portanto, machucam mais que uma cauda comum. Por fim, tem os chifres, que não são visíveis logo de cara, ficam escondidos na cabeça, mas depois de atingir seu estado de fúria, eles surgem. Só que ainda não é a hora de falar deles. A sua pele, ou melhor, escamas, além de negras como a maldade, também são sobrepostas, ou seja, elas se encaixam umas nas outras. Esse tipo de escama pode ser encontrado em peixes e pangolins na vida real, o que oferece mais proteção, tanto contra predadores quanto contra parasitas, fungos e patógenos. Também oferece mais mobilidade com as maravilhas da aerodinâmica, além de terem já sido usadas por humanos outros, né? em armaduras lá nos tempos antigos, justamente pela... Agora uma curiosidade que eu tenho é em relação à origem dele, tipo, como é que um bicho desse teria surgido numa relação, tipo, o que é que seria essa cólera dele, né? A cólera, ela é um vírus que meio que faz uma relação simbiótica juntamente com o Gore, e que um não pode vir a ser o outro de uma certa forma, então meio que esse vírus, essa bactéria ou sei lá o que, acaba se apropriando dele e um ajuda ao outro nessa caçada infinita. Não sei. Sua eficácia defensiva. E no mundo de Monster Hunter, as escamas do Gore são tão duras que dizem até machucar quem bate nelas, o que exige uma força brutal da parte do caçador, e também bastante resiliência para aguentar dor, né? Mas se ele conseguir abater um monstro desses, ainda precisa tomar cuidado com as partes mais duras de um Gore, chamadas de córtex ou carapaças, que segundo relatos, se forem usadas para fazer armaduras, são capazes de endoidecer o usuário se vestidas. A cor dessas escamas é resultado de um processo chamado cornificação, que não, ele não vira um corno, onde as células da parte mais externa da pele, chamada de epiderme, vão se acumulando na superfície dela, já que costumam ficar mais para dentro. E lá em cima, vão formando uma camada de queratina no corpo quando saem para fora, quando entram em contato com o ar, uma proteína fibrosa. Em seguida, as células morrem e formam uma proteção natural, especialmente contra organismos pequenos que podem te adoecer, por exemplo. No caso do Gore, dizem que elas são capazes de devorar a luz, ao invés de refleti-las. E por causa disso, as escamas são vistas como um mau agouro para alguns e para outros objetos encantadores. Claro, né? Sempre tem que ter os doidos. Mas o que realmente chama a atenção no corpo do Gore Magala tem que ter os dois, que é para ter que parecem um manto negro que se contorce sem parar. Suas sombras são ditas como capazes de enlouquecer os seres apenas com o tocar dela, que caso estejam no ápice da sua aparência, assumem uma forma que lembra um eclipse. Por isso que ele também tem esse título de Eclipse Sombrio. Nelas existe uma substância que sai voando como uma contínua névoa, derramando do seu manto natural. Isso não é névoa de fato, meus caros. Isso são penas, ou pelos, que se regeneram e se soltam do corpo do monstro sem parar. Isso se repete em um fluxo constante, que dá essa impressão de ele estar exalando fumaça. Inclusive, por mais que Gore sempre pareça saber onde você tá, ele não tem olhos, assim como xenomorfos. Claro que existem suposições e até obras da franquia Alien que dizem que eles têm olhos, mas na maioria das vezes a galera prefere pensar que não, que eles usam os seus outros sentidos e sensores, mais aguçados que nunca para localizar os alvos. E Gore Magala não fica para trás nessa, só que a forma dele sentir o ambiente ao seu redor é bem diferente do cabeçudo. Ele usa justamente o vírus como um segundo olho. Lembra das penas? Então, elas ficam se soltando das membranas das asas sem parar.
causando saturação no ar. Um fenômeno onde o ar não consegue mais reter, por exemplo, o valor da água na temperatura atual. Ou seja, quando a umidade chega em 100%, isso faz com que a própria água comece a condensar, indo do estado gasoso para o líquido, formando neblina ou chuva. Então é só tu pegar a água e trocar pelas penas do Gormagala, tirando algumas regrinhas aqui e ali. Então o ar não consegue reter tanta pena ao mesmo tempo, ou pelo, e deixa tudo aí no chão, ao invés de sair voando aleatoriamente. Faz sentido? Bem, então as penas se espalham pelo chão, pelas paredes, pelas rochas, grama, tudo que for superfície. E o mais curioso é que se tu arrancar pedaços de membranas das asas, elas ainda se contorcem como se estivessem vivas. Uma vez que os pelos se espalham, a brincadeira começa. Lembra dos chifres que eu fiquei de falar? Dele? Eles não são tipo, só apêndices pontiagudos que deixam o seu design mais maneiro, eles são também sensores, antenas, ou chame do que quiser. Mas são eles que entram em cena para ajudar Gore a localizar as presas que estiverem cobertas pelos micropelos, mesmo quando esses chifres não estão eretos, mas até deitados, inclinados horizontalmente. No começo o Gormagala não consegue sentir o inimigo com uma precisão exata. Ele aumenta essa precisão de forma gradual, conforme mais e mais pelos vão encharcando o ambiente ao seu redor, até um ponto em que ele vai saber exatamente onde você tá. E nessa hora seu chifre, uma vez escondido para evitar ser quebrado sem necessidade, se ergue, como se fossem ouvidos bem atentos, interessados em absorver o máximo possível de dados sensoriais que puderem. Assim, ele pode localizar a presa muito mais rápido, como um roteador ambulante. Por isso Gore valoriza tanto essas belezas. Assim, é entendível essa parada do roteador ambulante, e isso eu não acho que ele precisa, porque sinceramente no Wild, sem chifre ele já é um roteador ambulante. Meu amigo, ele consegue achar qualquer ser humano na face da terra na porra daquele jogo, mano. Sério, o bicho parece que é o capeta de caçando. Ele tem algum problema com o caçador realmente pessoal, que nem foi falado no começo, né? Porque parece que tu estás caçando qualquer outro bicho, ó. Tu estás caçando um arquevelde. Tipo, tu viste, não, caça um arquevelde aqui. De repente tem um Gore. Tipo, também lá junto, meio que no mesmo mapa, tá ligado? Eu juro, o Gore, ele vai fazer tudo para te aparecer, no mínimo, enquanto estás a matar o arquevelde, ele vai aparecer no mínimo umas 5 vezes. Para, tipo, te encher o saco. Tu mandando ele embora umas 500 vezes, seja como bomba de esterco para, tipo, afastar ele. Ele vai lá e volta de novo, Ele é chato nessa ponta, mano. Ele era o capeta. Que de belas só a aparência, afinal é encantador até observar o brilho roxo que sai delas, mas saiba que esse brilho é justamente um enorme perigo, tanto que muitos ferreiros chamam isso de espólio proibido, um mau presságio, pois isso significa que seus chifres estão encharcados com o vírus da frenesi, ou vírus da cólera. Um sinal de que o próprio Gore até ceda para o próprio flagelo por um tempo, no seu estado enfurecido. E não é só aí não, as escamas, asas, garras dos seus braços bem desenvolvidos estão cheias desse vírus. Garras essas que mesmo arrancadas, rumores dizem serem capazes de infectar. Segundo artesãos, que temiam os efeitos do vírus antes mesmo dele ter sido descoberto. Ou eles podem ser disparados da sua boca, na tentativa de espalhar a doença de uma maneira mais ofensiva. Eu já falei um teco do vírus lá atrás que atua como uma espécie de raiva na vítima. Ei, flamenguista! Você é flamenguista! Pertencente a um gênero do vírus chamado Lissavírus. Então, tipo, o vírus é realmente um vírus, que era o que eu queria saber. Tipo, ele pode espalhar esse vírus da base das penas dele, vamos dizer, de uma certa forma, e também do buff, etc. Mas sim, é um vírus que meio que tem uma relação simbiótica com o Gore, né? Provavelmente o vírus de alguma maneira ele usa o corpo do Gore como meio que uma carcaça para habitar, que realmente faça ele evoluir e se realmente se dar bem naquele corpo, enquanto que o Gore usa isso de uma forma onde ele não é tão afetado pelas partes negativas do vírus, mas ele consegue afetar muito mais os outros, né?
transmitido por saliva e mordidas, que deixa a pessoa inicialmente com febre, mal-estar e inquietação, evoluindo depois para paralisia, espasmos, até chegar no coma. Só que aqui o jogo vai mais além, pois as mesmas penas que ajudam Gore a sentir o ambiente também são os vetores do vírus da frenesi, ou vírus do dragão louco. Que nome, hein? Infectando todos os seres vivos por perto, matando-os lentamente, enquanto o monstro espera a sua farm automática terminar. A vítima se torna infectada assim que ela inala os pelos, ou eles tocam em alguma ferida aberta do seu corpo. Primeiro eles ficam incubados lá dentro, eclodindo depois de alguns minutos ou horas. Assim as criaturas ficam de novo mais agressivas e violentas. Isso Então isso é uma coisa que vai acontecer no Ultimate que eu não tinha ido ainda, que é meio que ter esse ponto de tu podes derrotar um bicho, só como o bicho está infectado, meio que ou foi infectado de alguma maneira, ele vai ainda entrar nesse rage e fazer o bicho que estava, vamos dizer assim, já caído sem força, voltar a ter força à base literalmente de obrigar ele a isso, né? Chega em um Até a ponto morte que alguns completa. deles praticam até canibalismo, como os Lopreis, comendo no pior sentido possível o seu líder Lodrome. O vírus então cresce dentro do corpo, necrosando os órgãos internos, tornando a vítima mais fraca, até um ponto em que a morte é um alívio diante de uma tortura desse tamanhão. E humanos também são afetados pela doença, só que em escala menor. Eles apenas se tornam incapazes de se curar, além de tomar mais dano de monstros com frenesi. Mas existe tratamento para isso, para humanos pelo menos, que começa desde os primeiros estágios do vírus no corpo, que são barrados de evoluir se o caçador bater o suficiente nos monstros em si, além do período de incubação ser prolongado com o consumo de nula frutas. Mas, se a frenesi avançar demais, a única forma de se curar é descansando em acampamentos, forçando a retirada. No Monster Hunter 4 Ultimate, existia um tratamento para os monstros também. Não gosto desse sítio. Muita teia. Não gosto. Agora, eu queria parar para fazer... Mano, eu queria tanto que pudesse ter a porra de um gore. Eu entendo porque é que, vamos dizer assim, logicamente não tem gore nos stories. Afinal, ele é um bicho, vamos dizer assim, um tanto quanto agressivaço para caralho, ao ponto de que, tipo, nem qualquer ataque dele é, vamos dizer assim, como se fosse fatal para as vítimas, né? Tipo, não é como se tivesses uma forma de necessariamente curar o bicho, não é como... Não tens como curar um monstro com ela, de uma certa maneira. Então eu consigo entender o porquê que não tem. Mas sinceramente eu sou do time que diz foda-se, eu quero ter porque é maneiro. Então coloca um gore, por favor. Um gore no Monster Hunter Stories. Usando Y-Stones, Y-So, pedrinhas com propriedades capazes de reprimir a frenesi dos monstros, só que o método de cura era um pouquinho exótico. Y-Stones devem ser primeiro aplicadas nas armas do caçador como se fosse uma pedra de afiar, mas batizada entre aspas. Mas espera, não era pra usar nos monstros? Por que a gente tá colocando nas... Ah, entendi. Você cura os caras na base do diálogo. Faz sentido, Exato. né? Os monstros são muito agressivos pra um médico mela cueca só chegar lá e tratar os caras. Então é melhor um caçador fazer o papel, só que curando todo mundo na base da porrada. Afinal é a coisa que a gente melhor sabe fazer, né? Mano, eu actually acharia interessante pra caralho, tipo, ter uma missão onde, sei lá, eles realmente te proibissem de usar, sei lá, armas de corte, te fizessem fazer, tipo, realmente roubar o bicho, tipo, tu tens que ir atordoar e ao ponto onde, tipo, sei lá, colocas ele para dormir alguma coisa, de alguma forma, não sei, meio que desmaiando, e aí tu tens que tratar ele, de alguma forma, tipo, se fosse para meio que colocar, obviamente, essa parada de fazer o gore como um dos principais novamente. Não sei, dá pra fazer muita coisa com o gore. Em todos os jogos que esse troço apareceu, foi um BO danado pra resolver. No Wilds, o vírus afetou a tocha dracônica, que alimentava o mundo do jogo, com leite de serpe. Não, é muito cremoso. Ah, não. Uma espécie de energia vital.
Assim, o vírus viajou pelas veias que a tocha espalhava pelo mundo embaixo da terra, e a transmissão da doença ficou muito mais fácil. No Rise, mesmo que o Gore Magala marque presença, o Skúrio, um parasita vermelho, foi como um substituto para o vírus, que também deixa os monstros mais doidos. Então a gente não vê os efeitos da frenesia em si ali, porque, bem, os Skúrios fizeram esse trabalho melhor. Mas, no Monster Hunter 4, além de estar... É o famoso o Cúrio falando só pro... O Cúrio mandando pro vírus. Melhore. Eu sou melhor. Inclusive vídeo do Malzeno quando? Você vê que já deve... Tem vídeo do Malzeno, eu não sei, teria que ver. Eu não me lembro se ele tem já vídeo do Malzeno ou não. Eu procuro. Matando os monstros aos poucos em um genocídio Mas seria outra maneira de trazer, porque o Malzeno de larga junto com o escala. Cúrio, né? Alguns deles tinham uma chance pequena, mas real, de superarem a infecção. Pois é, se tornando assim os monstros Apex. Assim como os Cúrio no Rise, que se superados dão vida aos monstros Rising. Quem diria o nome do jogo no nome do bicho? Cinema. Bem, o comportamento é bem parecido entre os dois, com a diferença que seus corpos ficam mais roxos no vírus da frenesi, com tons de vermelho. Seu corpo exala a aura negra do Gore e seus rugidos ficam mais bizarros, recebendo 80% menos dano que o normal. São imunes também a armadilhas e não recebem efeitos de status. Dizem que chega até a ser difícil de bater neles, pois suas escamas endurecem não ainda mais que o normal. Efeito de status é O que sacanagem. demanda o uso de Y-Stones, Y-Stones, para dar uma suprimida no vírus, pelo menos por um tempo, a fim de amolecer as escamas de novo. E por isso que Gore Magala é considerado um dragão ancião ou um semi. O patógeno do seu corpo é uma ameaça para o mundo inteiro, e portanto a sua morte é o mínimo que ele merece. Sem questionarmos se tem um papel bom do Gore para a natureza, afinal, a forma como ele se espalha, o vírus, é descontrolada demais para ser algo bom, e o reforço da sua maldade é expressa até no seu design, que eu já falei antes, mas não grita nada diferente de maldade pura. É como se ele realmente fosse um vilão da natureza ou algo assim. Tanto que ele é mencionado em lendas antigas do universo do jogo como um demônio que traz doença e morte. Tanto que dentro dos corpos deles é possível achar Nict Gems, ou Gemas Nicto, um nome que na mitologia grega significa noite ou escuridão. E até o nome de uma deusa da mitologia grega tem partes dessa palavra nele. Uma deusa que representa a noite, a Nyx. Se você jogou Hades, sabe bem do que eu tô falando. Maravilhosa. Ele lançou o 2 em Vai Jogar, jogo bom, jogo bom. Essa gema, Jogo segundo muito boatos, pica, aprisionam a concordo. luz e a destroem. Já por joguei, mano. completo. Foda pra caralho. Foi Recomendo pra cada essa um. visão muito pica. que Yuya Tokuda quis trazer pro monstro junto com a equipe de designers, com o objetivo de tornar a história de Monster Hunter 4 a mais simples possível de entender. Então, o monstro rival precisava expressar um temor, um mal a ser evitado a qualquer custo. Ser realmente um E o seu vilão, design né? vilanesco cumpriu muito Não bem esse ser papel. E o simplesmente pior, Gore é até um bicho bem que tu esperto, viu? interrompeste Se na sua- fingindo de no seu ciclo morto de se vida. necessário, por exemplo, e até guardando o rancor de Só algum por caçador, sim. caso esse o machuque ou espante-o. Por isso Gore persegue tanto o protagonista do quarto jogo. Mas e se eu te dissesse que esse carinha é apenas uma criança? Pois é, Gore Magala tá Eu fico me perguntando se eles realmente, tipo, trocaram a IA, tipo, trocaram nesse caso, usaram a... meio que aprimoraram a IA dele no Do Rise para o Wild para realmente colocar esse sentido de volta no Gore, de ele ser esse bicho que, se ele te vê uma vez, ele não vai te deixar em paz. Eu me pergunto se eles fizeram isso, porque esse bicho ele realmente é insuportável. transitando para a fase adulta, que é ainda pior, considerada por muitos como um deus bestial, dentre tantos outros monstros impossivelmente poderosos. Vai falar do E antes de Chaotic continuar, ainda, né? um salve para os membros do canal. Se quiser virar um, link na descrição. Valeu, turma, vocês são os abençoados. A sua transformação começa a partir dos seus espasmos, unida a um comportamento ainda mais violento que teorizam por aí ser um sinal de que o momento derradeiro se aproxima. E então, em uma peregrinação inexplicável, Gore Magala começa a buscar por um local pelo qual possa evoluir sem ser incomodado. Mas no caso do Gore, encontrado no quarto jogo. Esse lugar seria o Monte no Céu. Esse é o nome do lugar.
uma gigante estrutura que dizem ter originado o primeiro de todos os surtos de vírus do frenesi, o que explica talvez o motivo do Gore ir pra lá. Porém, ele não deve ser o único lugar que um monstro pode ir. No Rise, os arredores da cidadela também têm áreas adequadas para a transformação do Gore. E no Wilds, é bem capaz que exista algo assim também, já que ele tá lá, né? Só que a gente ainda não teve a forma adulta no jogo. Então, talvez ela tem apareça na DLC. só né? tem a padrão. Uma vez que a criatura consegue chegar em um santuário dentro do monte e um desconhecido critério é cumprido, o cenário está preparado. E a transformação do Gore começa. Lentamente, como um casulo, as escamas começam a descascar, de forma cuidadosa e metódica, como se ele precisasse de uma concentração imensa, o que justifica a necessidade de um lugar isolado de tudo para realizar o processo. Então, depois de um tempo descamando seu corpo, as novas escamas surgem, emitindo uma cor dourada e vívida, tão reluzente que destoa completamente do mal expresso no seu corpo antes. As trevas se tornam luz, mas isso não significa que a maldade foi embora, não. Ela foi, na real, fortalecida em uma forma ainda mais poderosa, mencionada em lendas há eras atrás, como um monstro capaz de transformar montanhas em terrenos baldios fumegantes. Esse é o deus punidor das montanhas, Shagaru Magala. Eu tenho trauma com ele. E nem é pelo bicho, é pelos drops dele. Eu só queria uma espadinha dele, uma adaga. E aquela gema não vinha, e não vinha, e não vinha, e não vinha. Até que eu fucking só disse, foda-se, vou comprar a gema com a porra de um vendedor. E se não tivesse como comprar, eu tava lá até hoje, certeza. Nessa forma, oficialmente declarada como um dragão ancião, suas garras, chifres e outras protuberâncias pontiagudas assumem a cor marrom escuro. As escamas endurecidas são mais leves, porém continuam tão resilientes quanto antes. Seus olhos agora existem, totalmente desenvolvidos, eliminando toda a função dos chifres de servirem de sensores, que agora estão completamente não é mais erguidos, cego. pois não tem mais a necessidade de esconder eles não são tão vitais mais para que ele possa ver suas presas. E isso inclui as suas asas, que não possuem mais pelos encharcados de vírus, e que também serviam para mapear o lugar. Tudo isso foi trocado por asas convencionais de um serpe, apenas escamas e nada mais. Sem pelos, sem espinhos, que quando são completamente estendidas e esticadas, lembram o formato de uma estrela. Mas você sabia que nos conceitos iniciais era para Shagaru mimetizar a lua com as asas? Pois é, meu amigo. Seu corpo se contorcia de uma forma que parecia muito com o corpo celeste, junto com as suas escamas, que também assumiam cores e manchas iguais à da lua. O conceito foi feito na ideia dessa mimetização servir de ataque surpresa, pegando presas no pulo no meio do ar, que nunca seriam capazes de perceber que a lua não era real. Um conceito sinistro, que infelizmente foi descartado. Quando um Gore atinge a fase adulta, suas habilidades físicas sobem de nível, então tanto na para algum força, outro bicho depois. velocidade, que inclusive é mais rápido graças à armadura negra que ficou mais leve, quanto na crueldade, que normalmente é do mesmo nível que um Gore enfurecido. Mas eu disse normalmente, pois ele é capaz de muito mais coisas em todos os sentidos, desviando com mais facilidade e dando rasantes com mais frequência, por exemplo. O que mostra que só o fato dele conseguir te ver claramente já dá uma liberdade imensa de manobras para ele. Enquanto isso, e o vírus da frenesi, hein? Shagaru continua com isso dentro do corpo. Só que agora, por não ter mais esse vazamento constante de vírus das asas, o monstro retém muito mais patógenos do que nunca, saindo do seu corpo, seja através da pele ou boca, em uma concentração muito maior. Agora, através de um mecanismo desconhecido, Shagaru pode disparar feixes de energia 100% compostos desse vírus, seja como um Kamehameha, criando poças do patógeno no chão, das suas garras, ou emergindo pilares de luz do chão, que dependendo do ângulo, soam como um evento apocalíptico. As suas escamas agora também estão mais letais, que segundo boatos tem o potencial de erradicar montanhas de vidas em
pouquíssimo tempo, pois a propagação passiva delas é muito mais abrangente. Apesar de Shagaru ser mais agressivo agora, ele também sabe dosar o seu rage, podendo ser frio e calculista que nem os pique... Ah não, essa piada já tá velha. Assim como aconteceu no quarto jogo, onde no próprio santuário, ao encontrar seu caçador, ele o analisou como se tivesse dado uma farejada no Kaba e nos reconheceu como os mesmos oponentes que tanto machucaram e repeliram no passado, o que mostra mais uma vez sua inteligência acima do normal. Assim que a gente foi reconhecido, aí sim a fúria brutal dessa divindade é desencadeada, liberando tudo que tem até que o alvo morra definitivamente, sem poupar criaturas como Seregios ou Barioth. Existem algumas possíveis referências também culturais no conceito do Shagaru. Algumas falam que seu nome vem do aramaico, mas também fazem alusão à palavra mandala, que aborda um ciclo de reencarnação ou de equilíbrio entre caos e criação, morte e renascimento. Mandala também fala sobre existir um microcosmo dentro de um macrocosmo, que está fora do seu controle. Então o nome Magá... Então, isso aí veria tipo uma parada em que tipo, ele vive num ecossistema e meio que o corpo dele é o ecossistema para alguma outra coisa, tipo, meio que essa parada de ser o macro e o microcosmos, né? Tipo, o macrocosmos sendo o ecossistema e o microcosmos sendo exatamente ele. Ela deve Sei puxar lá. conceitos de meditação ou alguma coisa parecida. Então, basicamente, quando o Gore está em uma forma juvenil, ele só pode mudar se passar por uma transformação, uma mudança. E enquanto estiver cego de fúria, inquieto, ele não vai conseguir atingir essa forma divina. Nós caçadores podemos parar essa fúria matando ele, fazendo-o contemplar o significado da sua existência em silêncio, finalmente impedindo que o monstro se afogue no próprio caos que o compõe, ou seja, contemplando seu microcosmos que é ele mesmo, desprendendo-se do macrocosmo que é o pensamento terreno. Enquanto caso Gore ache o santuário, ele estaria encontrando a sua terra pura, o seu mandala, onde finalmente poderia alcançar uma iluminação, eu acho, virando Shagaru, fora a fraqueza contra fogo que ele tem, simbolizando o fogo purificador da sabedoria, um outro conceito dentro do mandala, ou as explosões que o monstro faz, que lembram a ideia de desenhar um mandala jogando areia no chão, por exemplo, e depois apagar esse desenho, para assim espalhar a bênção entre aspas para o mundo. Além do mandala, também existe um pouco de budismo no design, como por exemplo no Monster Hunter Generations Ultimate, as quests que envolvem matar Shagaru se chamem Stop the Wheel, ou Pare a Roda. Inclusive tem outro personagem que menciona algo sobre girar a roda no céu em algum jogo da franquia. Essa poderia ser uma referência à roda de oração dos costumes tibetanos, onde mantras são escritos nas partes externas delas, que são palavras que carregam uma crença de terem poderes divinos se recitadas. E quando as rodas de oração giram no seu próprio eixo, é como se o som que o giro produz fosse a própria oração. Então, parar a roda seria como interromper a oração ou cortar o efeito dela, talvez. Levando isso para o Monster Hunter, matar Shagaru seria como parar a roda, que espalha um mantra maligno de morte e doença, ou seja, o vírus da frenesi. E para finalizar, duas coisas. A forma como Shagaru estica suas asas quando fica furioso lembram muito os mandalas de 8 pontas, figuras circulares, um símbolo de meditação, cura e conexão do cosmos com seu eu interior. Quando Shagaru faz isso, é como se ele mostrasse o seu próprio mandala, seu eu interior, que nesse caso representa mais o maligno dentro de si do que algo bom, necessariamente. Bom pra ele, né? Mas pra mim não. Bem, agora, lembra daquele negócio de ciclo de morte e renascimento? A missão de Gore não termina apenas quando ele finalmente alcança a sua forma divina, mas na verdade ele precisa gerar novas crias de si mesmo. E a forma como eles fazem isso é bem bizarra. Primeiro que Shagaru espalha seu vírus por aí a fim de demarcar um território. Tinha essa dúvida em relação a como é que esse bicho continua vivo até hoje, considerando o quão agressivo e letal ele é para tudo em volta. Expulsando monstros indesejados a fim de deixar a área segura.
E olha que o vírus da frenesi se espalha para muito mais longe que a sua versão juvenil é capaz. Portanto, algo tão intenso assim só pode ser removido matando a raiz da coisa, o próprio Shagaru. Só que agora espalhar o vírus por aí não tem só o propósito de matar os monstros, mas também, teorias dizem, que servem para achar um hospedeiro. Isso mesmo, junto com a doença, Shagaru espalha alguns pedaços minúsculos de escamas, carregando células reprodutivas junto, que podem ser inaladas. Elas, dentro do corpo da vítima, se forem compatíveis, têm seu tecido alterado pelas células, a um ponto que o seu corpo começa a mudar, se deformar, até que o seu corpo fique irreconhecível e tudo que reste seja apenas um Gore Magala. Pois é, se essa teoria for verdade, finalmente a gente saberia como surgem os Gores. Mas se for desse jeito, meu amigo, a maldade desse bicho vai ultrapassar todos os limites. Só que, se por um acaso algum Gore Magala estiver dentro do território infectado de um Shagaru, é bem capaz dele inalar suas escamas em grandes quantidades, o que provoca um conflito no monstro, prejudicando seu amadurecimento, como se seu corpo entendesse que esse tanto de escamas inaladas fossem parte do Gore. Logo, ele deduz que o emo rebelde já está transformado, e aí deixa a transformação incompleta, suprimindo seu potencial, tornando-o em uma mutação incorreta, um monstro rejeitado por Deus, uma versão ainda mais caótica de si mesmo. Agora, seu corpo está apenas em parte transformado. Escamas douradas cobrem metade da cabeça, enquanto a outra metade ainda é negra, com apenas um chifre ereto, um olho aberto e metade das garras da cor do seu eu adulto. É como se as duas escamas estivessem em conflito constante, uma tentando consumir a outra, um duelo tortuoso entre luz e trevas que apenas trazem agonia ao seu hospedeiro. Sua violência cega é tamanha que não consegue nem distinguir quem é o seu alvo. Ele simplesmente vai pra cima de qualquer coisa no caminho, até chegar em um ponto que, se for largado de lado, vai morrer sozinho. Apesar de ser uma falha, com uma contagem regressiva na sua cabeça, um Gore caótico ainda se aproveita e muito de uma porção dos poderes de um Shagaru, usando alguns dos seus ataques de vírus, força física elevada e ferocidade, além de ter novos ataques na mistura. O único problema é a sua imprudência, que nerfa o potencial de combate do monstro. Mas essa imprudência não é por acaso. O fato de ter sua transformação interrompida coloca Gore caótico em um estado de dor incessante, uma agonia indescritível que faz ele ser tão agressivo assim, assumindo uma natureza errática, que apesar de poder ser deixada pra lá até que morra sozinha, precisa ser abatida com urgência, pois o fato dele atacar tudo no caminho já é um problema, cara. Pensa num bicho desse tamanho destruindo meio mundo de gente por nada. Então, por isso ele tem que morrer. Tanto que ele é considerado mais perigoso que um Shagaru, por isso os caçadores devem matá-lo. Tanto para evitar um desastre, quanto como um ato de misericórdia, que coloca um fim na sua agonia, descansando em fim. Meio que... Para finalizar o vídeo, só queria citar algumas breves curiosidades. Sabia que Shagaru era para usar o conceito de uma borboleta nos concepts? Pois é. Muitas ideias de design foram descartadas por algumas bem diferentes de uma borboleta. Outras até realmente usadas em monstros diferentes, como Outura em Monster Hunter Stories. Um dragão ancião eu já falei, uma Outura para mim acho que é um dos bichos mais... é o bicho mais pica que eu vejo de todos. Tipo, essa parte dos olhos meio que na coisa como se fosse tipo uma mariposa e as asas abrir. Nossa, que bicho zica do caralho. Tem asas de mariposa. Essa ideia até tinha sido usada também em Monster Hunter Frontier, um MMO da franquia que introduziu as espécies exóticas, em que Shagaru tinha tons de roxo nas suas asas, garras, chifres e outras protuberâncias, como se fossem cristais, o que na verdade eram cristais de frenesi, que só com essas cores lembram um pouco a ideia de uma mariposa ou borboleta. Gore também tem uma versão exótica no mesmo jogo, talvez até mais bonita que a do Shagaru, onde as asas brilham em tons escuros e brancos de um roxo intenso, chamada aqui de frenesi verdadeiro.
onde o vírus cristalizado também cresce nas suas antenas e pescoço. Um estado que somente o Gore Magala mais poderoso poderia atingir. Meio que seria e por tipo fim, você um sabia vírus no que seu ele estado fez um mais crossover com Evangelion, forte. ou Evangelion? No jogo Monster Hunter Explorer feito para celular, existe o 10º anjo Gore Magala, com um visual bem parecido com o anjo Zeruel, com ossos visíveis nas pernas, garras e cauda. Mas fora isso, seus ataques parecem os mesmos. Enfim, é isso. Esse é um novo quadro do canal que eu tô dando uma testada pra ver se vai ficar. Falando de monstros específicos da deu uma franquia picada, Monster Hunter. né? Eu tenho vários outros em mente pra produzir vídeos sobre, como o Lagiacrus ou o Gogmasius, que tá voltando pro Wilds. Aleluia! Mas honestamente, quem vai decidir eu só vou isso no querer fim ver do depois dia são quando eu vocês. ver. Eu vou postar no meu fechar os Twitter olhos uma aqui quando enquete eu pra ver. escolher Pronto. um monstro que vai virar vídeo primeiro. Se vocês querem sugerir alguma criatura também, eu recomendo que vocês comentem no post da enquete quando eu soltar ela. Então fiquem de olho, pois o próximo vídeo Depois desse parece quadro que não eu tem vou dar data pra alguma sair, sugestão, tipo, nem se eu sequer ver. uma data pra começar a ser feito. Tudo vai Se eu depender de postar quantos alguma jogos coisa. eu tenho na minha listinha pessoal de vídeos pra fazer. Então, se eu não tiver zerado nenhum jogo na data que eu for começar a fazer vídeo, eu vou fazer vídeo de um monstro de Monster Hunter. Sacou a ideia? Enfim, se vocês curtiram isso aqui de ecologia, deixem um comentário aqui embaixo, seja sugerindo um monstro ou corrigindo alguma coisa. Muito obrigado pela atenção de todos, mano. fiquem bem e até a próxima oportunidade. Vamos sempre. Falou. Eu gosto muito da maneira dele apresentar, por causa que a voz dele de locutor, de narrador para passar essa história, eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que principalmente para esse tipo de vídeo, vozes que são mais. Deixa-me apanhar aqui um frame maneiro do Gore. Vozes que são no geral. E o Chagar, mano? Queria um frame mais da hora para deixar aí parado, mano. Aqui tá bom. Bom, basicamente, como eu tava falando, vozes que são mais graves no geral, eu sinto que elas têm uma facilidade maior em passar, vamos dizer assim, a narração para alguém. Quanto mais aguda é a voz, eu acho que menos sério normalmente tende a ser levada. Mas eu acho que a voz do Richard ela está num ponto específico onde ele consegue ao mesmo tempo que ter essa voz do meio que de narrador sério, ao mesmo tempo que não é grave o suficiente para às vezes uma piada não ser repassada, tá ligado? Que às vezes, tipo, por mais que o vídeo seja 98% meio que falando sobre a história do bicho, sobre a ecologia do bicho, sobre o que é que, onde é que ele já apareceu, como e de que forma, de onde é que ele veio, às vezes sempre tem uma coisa ou outra ali no meio que acaba sendo mais piada, e a voz dele ainda serve muito bem para isso. Sério, o cara é insano, o cara merece muito mais do que ele tem atualmente, sinceramente. Então, vai lá, apoia ele quem não apoia, sinceramente, o cara é incrível. E eu provavelmente vou continuar vendo os vídeos dele enquanto ele me deixar ver, né? Bom, é isso aí. Obrigado a quem veio até aqui, meio que já falei muita coisa do que eu acho do Gore. Eu acho o Gore um bicho interessante demais em relação a isso. Eu gostaria de saber exatamente se teria como ter uma origem do vírus e não necessariamente só o vírus ele faz parte do Gore, mas sim tipo, tentar entender como é que o vírus evoluiu junto com o Gore. Mas eu acho que já é pedir demais um Monster Hunter, né? Como um todo. Bom, é isso aí, né? Obrigado a quem veio até aqui. Na descrição vai ter o meu canal de live que eu faço lives de jogos variados. Já fiz live de muito Monster Hunter atualmente. Eu devo estar fazendo ou completando o Stories 2 ou começando o Stories 3. Tipo, por aí. Então, fiquem atentos quem quiser acompanhar mais Monster Hunter. Vai estar lá no canal também. Sempre vou estar trazendo enquanto tiver jogo para jogar algum ou outro. E é isso aí, né? Como eu já falei antes, obrigado a quem veio até aqui. E nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Ui!